a mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que Teresa deu a mão. Da laranja quero um gomo, do limão quero um pedaço, da morena quero um beijo, da mulata um abraço. Terezinha. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa terça-feira, dia 9, para iniciar mais uma aula. E hoje nós vamos ter aula de quê? Matemática. E por que a tia começou assim com essa música? Porque hoje nós vamos falar sobre números ordinais, né? Que eles pertencem à família também dos números naturais, tá bom? E aí, na música fala que quando a Terezinha caiu, três cavalheiros vieram até ela, né? E fala, ó, o primeiro, estão vendo aqui, ó, o primeiro, né, foi o seu pai. O segundo foi o irmão. E o terceiro foi aquele, né, que a Teresa deu a mão. Esses são os números ordinais, né? Eles servem para quê? Para dar uma posição, para indicar a posição. Lembra que aqui ele indicou o quê? Quem foi que veio primeiro chegar até a Teresa para ajudar. E é isso que a gente vai estudar na nossa aula de hoje, os números ordinais e estimativa. Agora nós vamos para o nosso livro digital. Aqui no nosso livro digital, vocês vão abrir aqui no livro de vocês. A tia abriu no dela aqui na 64, vocês abram aí no de vocês. E aqui tem uma imagem, né? E o que nós vamos estudar aqui na unidade 3, no capítulo 1? Nós vamos falar sobre ordenar e comparar, certo? Aqui tem uma imagem, né, de algumas crianças. O que vocês estão observando nessa imagem? Né? O que está escrito aí nos balãozinhos? Bom, diz assim, ó, a meninazinha ela fala aqui, ó, eu sou a primeira da fila do escorregador. E a outra gritou lá atrás, eu sou a terceira, né? E aqui os meninos mais na frente estavam conversando. Ficamos em 5º lugar no campeonato. E aí, vocês conhecem esses termos que eles estão usando? Alguém já ouviu? Aqui nós escutamos já em sala de aula. Lembra quando a gente vai sair da sala que você disse, tia, eu quero ir na frente, eu sou o primeiro da fila, não é? Então nós sempre estamos utilizando esses termos. E aí vamos descobrir o que eles significam? Nós vamos passar agora lá para a página 266, certo? Abram aí o livrinho na página 266. E aí nós vamos falar sobre o quê? Tudo em ordem, a tia já falou, né? A tia já explicou para vocês um pouquinho. Conversa vai, conversa vem, né? E aí vamos passar mais um pouquinho aqui, né? A tia acabou de ler para vocês isso aqui, que era o que as crianças estavam lendo aqui. Aí aqui está dizendo assim, olha, para vocês. Deixa a tia voltar só mais um pouquinho. Aqui. As crianças na imagem de abertura estão usando números. Estão usando números ordinais. E é isso que a gente vai estudar. São os números ordinais. Tia, mas o que são os números ordinais? Bom, os números ordinais, eles são da família dos números naturais, certo? E eles servem para quê? O que é que eles nos indicam? Eles indicam ordem ou posição de algum objeto. Ou, por exemplo, se você estiver na fila do banco com a mamãe, e a mamãe está lá. Então, assim, tem a primeira, a segunda, a terceira. A tia vai mostrar para vocês agora como escreve eles. Aí, daqui a pouco a gente continua. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Aqui a tia tem um prédio, certo? E eu vou mostrar para vocês algumas situações em que nós utilizamos os números ordinais, tá bom? Aqui, a tia tem um prédio. Esse prédio aqui a parte de baixo é o térreo dele, certo? É o térreo. E aqui ela tem o quê, ó? O primeiro,
Andar, primeiro, ó, a tia vai colocar como se escreve. Primeiro. Aqui a tia tem qual? O segundo. Deixa a tia escrever aqui, ó. Segundo. E aqui qual é? Tia, é o terceiro. É o terceiro. Aqui nós temos o quê? Ó? Primeiro, segundo, terceiro. Aqui nós temos o quê? O quarto. E aqui nós temos o quê? O quinto. Certo? Olhem aqui. Aqui nós utilizamos os numerais, porém tem uma diferença. Para ele se tornar um número ordinal, a tia está usando alguns símbolos. Olha aqui, ó. Após o número 1, a tia colocou esse símbolo aqui, ó. Para ele se tornar um número ordinal, ele precisa que tenha esse símbolo, certo? Aqui é primeiro. E aqui, ó, o primeiro andar, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Certo? Mas nós também utilizamos os números ordinais em outras situações. Vocês já assistiram corrida, né? Ou corrida de Fórmula 1, né? Ou passeios assim até quando tem jogos. E aí tem os vencedores, não é? E aqui a tia tem um pódio que representa para onde os vencedores, a colocação desses vencedores durante essa corrida, né? E aqui nós temos o que? Olha, o primeiro. Lá na floresta teve uma corridinha e o jacaré tirou o primeiro lugar. Então ele vem aqui, ó, para cima. Depois, em segundo lugar, veio o macaquinho. E em terceiro lugar, veio quem? Veio o pandinha. Então aqui, para que serviu o número ordinal? Para mostrar a posição que cada competidor tirou na corrida. Certo? Deixa a tia apagar aqui. A tia vai tirar e a gente vai voltar aí para o livro. Tá bom? Para a gente conversar mais um pouquinho sobre o que o nosso livro está falando. Pronto, deixa eu te apagar. E aqui, o que é que está pedindo para vocês fazerem? Vocês vão colocar aqui, ó. Você sabe para que servem esses números? Aí vocês vão responder aqui dentro desse quadrinho para que servem, né? Onde vocês já utilizaram, o que vocês já viram eles sendo utilizados, tá bom? Vamos continuar mais um pouquinho. Aí aqui fala um pouquinho, ó, números ordinais. Eles servem para indicar, né, posições em uma sequência ordenada. Podemos utilizar os números ordinais, né, para indicar as posições de uma sequência, né, ordenada, para que ela fique em ordem. Por exemplo, aqui, ó, nós vamos ter, lembrando, os números ordinais aqui, ó, vai ter aqui como se escreve aqui em cima. Ó, ele está aqui escrito assim, ó, primeiro. E aqui tem ele escrito por extenso, como é em palavras, tá bom? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Lembrando que, né, que o número, para ele ser um número ordinal, ele precisa estar com o quê? Com esse símbolozinho, certo? Digamos que uma corrida estivesse competindo lá, um menino e uma menina. E a menina, ela tivesse chegado em primeiro lugar. Será que seria escrito assim? Não, não é? Se for do gênero feminino, o símbolo é diferente. Se for a primeira, é assim, certo? Se for do gênero masculino, então
Aí sim, eu vou escrever com este símbolo, certo? Deixa eu mostrar de pertinho para vocês. Ó. Quando é no gênero feminino, né, esse é o símbolo que vai acompanhar o número. Se for do gênero masculino, né, é este símbolozinho que vai estar acompanhando o número ordinal, tá bom? E aí vamos ver o que é que está pedindo para vocês aqui. Neste caso, os meninos, os números ordinais, estão indicando a posição das crianças da corrida. Olha aqui, ó. A menininha, ela chegou em primeiro, né? Aqui, segundo e terceiro. Vamos ver? Vamos subir aqui mais um pouquinho para a gente ver o que é que está falando. E aqui vamos para a mão na massa. Aí na mão na massa vai ter uma tabela que vai mostrar para vocês a velocidade de deslocamento de alguns animais. E vocês vão descobrir quem foi o primeiro animalzinho que chegou, certo? Ou seja, né, descubra quem é o primeiro, quem foi o mais rápido, o segundo e os terceiro colocados dessa corrida, né? Como vocês vão descobrir? Observando, a gente vai passar aqui lá na página 67, vocês vão observar a velocidade, né, que cada um utilizou para percorrer. Por exemplo, o primeiro foi o pardal. O pardal, ele percorreu 30 km por hora. Depois tem o tubarão. O tubarão percorreu 44 km por hora. E aqui embaixo nós temos o quê? O canguru, certo? Deixa eu só te ajeitar aqui. O canguru que percorreu 29 km por hora. E aí vocês vão responder colocando quem foi que fez o primeiro, né? Quem foi o primeiro lugar? Quem foi o segundo lugar, né? Quem foi que percorreu? E o terceiro, certo? E aí vai ter agora, né, uma questãozinha, questão 2, que ela está falando o seguinte. Aqui está pedindo, né, nós organizaríamos, né, nós iríamos organizar uma fila aqui. Porém, como vocês estão em casa, né, mas daqui a pouco vocês vão estar junto da gente novamente, o que é que vai acontecer? Vocês vão fazer uma fila aí em casa, com a família de vocês, certo? E aí vocês vão fazer uma filinha, né? Vão organizar aí. E depois você vai responder os itens aqui abaixo. O nome da pessoa, no caso o nome do seu familiar, que foi o primeiro que estava na fila. Depois vocês vão colocar o nome do seu familiar, que foi o segundo da fila. Certo? Depois, né, que foi aqui o segundo da fila. O segundo da fila. E depois, quem foi o terceiro? Né, quem foi o terceiro? Agora aqui, quem foi o quinto, né, na letra C. E no D, quem foi a última pessoa que estava na fila, tá bom? E aí, continuando, a gente falou sobre os números ordinais, e aí vocês vão fazer para a tia. Nós vamos falar sobre estimativa. Tia, mas o que é? Por exemplo, deixa eu lhe mostrar. Eu tenho aqui 2 saquinhos, tá vendo? Vocês conseguem ver. Um tem uma fitinha verde, olha aqui, e um tá com uma fitinha vermelha. Olhando, vocês conseguem me dizer qual saquinho possui mais tampinhas de garrafa? Será o saquinho da fitinha verde ou o saquinho da fitinha vermelha? Observem. E aí? Quem falou que é o saquinho da fitinha verde, acertou. Nós utilizamos, vocês me deram a resposta utilizando o quê? Uma estimativa, certo? Observe aqui. Quando eu quero descobrir um cálculo e ele não precisa ter uma resposta exata, eu posso fazer ele através de uma estimativa. Olha aqui no livro de vocês, o que é que está escrito aí? Diz assim, ó, aqui no balãozinho.
será, olha aí, os meninos estão com uma caixa de brinquedos. Aí pergunta assim, ele pergunta para ela, será que há mais brinquedos dentro ou fora da caixa? E ela responde, eu acho que há mais brinquedos dentro da caixa. Para responder, ela fez uma estimativa, né? Ela observou ali e supôs que tinham mais brinquedos dentro da caixa. Aí vamos ver aqui, ó. Sara não precisou contar todos os brinquedos para saber onde havia a maior quantidade, dentro ou fora da caixa. Isso é o que chamamos de estimar. Em algumas situações, quando temos duas coleções de objetos, também podemos apenas estimar qual delas tem mais, certo? Que foi isso que a gente fez, né? Juntos, nós estimamos que aqui dentro, né, do saquinho, o saquinho verde, do lacinho verde, tinha mais do que do saquinho do lacinho vermelho. Nós sabíamos o total de tampinhas que tinha dentro? Não, nós apenas fizemos uma estimativa de qual tinha mais tampinhas, mas sem obter um resultado exato. Não foi isso? E aí vocês vão passar aí para a página 68, certo? Aí vai ter uma atividadezinha para vocês fazerem. Ó. Camila e Renata organizaram seus brinquedos em grupos de 3, certo? Os agrupamentos feitos por Camila e Renata são de 3 em 3. Lembra que a gente estudou no livro passado sobre agrupamentos? E aqui elas foram agrupando. Vamos ver aqui. Os agrupamentos feitos por Camila e Renata são de 3 em 3. Agora vamos aqui. Sem contar, você consegue dizer quem tem mais brinquedos? Sem vocês contarem lá, vocês conseguem, vamos voltar aqui. Vocês conseguem identificar quem tem mais? Fazer uma estimativa? A tia Aline acredita, né? Olhando aqui que quem tem mais é quem? A Camila, não é isso? Então vamos ver aqui, vamos subir, ver o que é que está pedindo aqui. Em uma coleção de objetos, podemos fazer agrupamentos para facilitar a estimativa. Os agrupamentos podem ser feitos de diversas maneiras. Lembra que a gente estudou? De 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 10 em 10 e etc. Não é isso? Em cada situação, o agrupamento pode ser feito de um jeito, certo? E aí vai ter uma atividade proposta para vocês. Vocês vão observar as balas da Ana e do João. E depois vocês vão responder. Qual dos dois tem mais balas? Será que é a Ana ou é o João? Aí vocês vão colocar aqui a resposta na letra A. Vamos ver aqui no item, no B. Você descobriu a resposta do item A? Se vocês tiverem descoberto, vocês vão colocar aí, certo? Como você descobriu? Você não já descobriu? Você vai colocar como você chegou a essa resposta, tá bom? E aqui nós vamos para 69, tá falando o seguinte para vocês. Valentina e Pedro organizaram as suas coleções de brinquedos em pares. Veja, eles foram colocando aqui, ó, de 2 em 2, não foi? De pares, né? E aí, vamos ver o que foi que aconteceu. Eles estão colocando... As duas coleções têm a mesma quantidade de brinquedos. Vocês vão observar, ó, porque tinha que ser colocado em par, de 2 em 2 no caso aqui, não é? Ó. Aí vocês vão observar se os dois conseguiram fazer. Se tanto a coleção da Valentina deu para ela separar, né, para ela colocar de pares, como a do Pedro. Vamos ver aqui o que está pedindo agora. As duas coleções, na letra A, as duas coleções têm a mesma quantidade de brinquedos? Aí vocês vão responder se sim ou não, certo? E aqui na letra B, quantos pares de brinquedo tem cada coleção? Aí vocês vão colocar aqui, por exemplo, o nome coleção da Valentina. Aí vocês vão colocar a quantidade de brinquedos. Coleção do Pedro. Quantos brinquedos tem, certo? E agora a gente vai para a questão 3. Aqui no 3 está pedindo aqui, ele fala assim,
Cláudia quer fazer pequenos buquês que contenham em cada 2 flores com cores iguais. A seguir está representado o jardim de onde Cláudia pegará as flores. Aí vai ter um jardinzinho. Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ajudar a Cláudia, né, a fazer isso. Como? Vocês vão formar os buquezinhos, vocês vão aqui circular, vocês vão agrupar as flores de 2 em 2, observando as cores. Ela quer fazer por cores, certo? As rosas, vocês vão agrupando de 2 em 2. Aí depois as flores brancas, certo? Aí, na letra B, sem contar, Cláudia fará buquê de flores rosas, fará mais buquês de flores rosas ou brancas. Vocês não vão contar. Vocês vão fazer uma estimativa. Vocês vão circular e vão observar. Vocês circularam mais buquês de flores rosa ou brancas, certo? Aí a gente aqui vai agora, a gente vai mostrar para vocês lá na ficha de atividade de vocês, da página 41. Nós vamos resolver essa atividade juntos agora, tá bom? Na ficha de atividades, aqui nós vamos responder alguns exercícios e a gente vai responder esses exercícios juntos. A primeira coisa que vocês vão fazer é o quê? Colocar o nome de vocês. Em seguida, a data, tá bom? Vamos ver aqui o que é que está pedindo no item 1. Joana e Carlos organizaram suas figurinhas em grupos com 3 figurinhas, ó. Eles dividiram aqui, ó. Tá vendo? Grupos com 3 figurinhas, certo? E aí vamos ver aqui o que é que está pedindo, ó. A tia não vai baixar todo não, vai deixar aparecendo um pouquinho da imagem aqui para poder vocês verem aí. Qual criança tem mais figurinhas? Olha aqui, vamos ver aqui a diferença, olha. O que é que vocês acham? Qual é a criança que tem mais figurinhas? É a Joana, muito bem, a Joana, escrevam aí. Joana é quem tem mais figurinhas, certo? Fizeram? Agora a tia vai apagar para a gente subir um pouquinho mais. Tá perguntando quantos grupos de figurinhas essa criança tem a mais? Vamos ver aqui. A Joana, ela tem quantos grupos? Ó, ela tem o quê? Ela fez 1, 2, 3, 4, 5, não foi isso? Vamos ver aqui. Desculpa, a tia errou. O Carlos, ele fez quantos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. O Carlos fez 5 grupos, certo? Vamos ver aqui o total de grupos da Joana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não foi isso? E aí, quantas figurinhas ela fez a mais? Vamos contar. Ele tem o quê? 5, né? E ela tem 8. Ó, então vamos aqui. Deixa eu te mostrar aqui para vocês. Vamos primeiro colocar um X nas figurinhas que... Vamos fazer 5 para ela ficar com a mesma quantidade dele, olha. Para poder a gente descobrir quantos, tá vendo? Aqui eu tenho 5, né? A tia marcou para vocês verem a diferença. 5, que foi a mesma quantidade. Quantos passou? Olha, 1, 2, 3. Então, a Joana, né, ela possui 3 grupos. Vamos colocar aqui a resposta. Quantos grupos a mais? 3 grupos. Não é isso? Porque o Carlos aqui, ele tinha 5 e a Joana tinha 8, certo? Deixa eu te passar aqui um pouquinho. Quantas figurinhas ele tem a mais? Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Ó, lembrando que aqui, vamos usar aqui, esses aqui. Vamos ver aqui quantas figurinhas ele tem a mais, ó. Vocês vão contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ela tinha quantas figurinhas a mais? 9, certo? Aí vocês vão colocar aí a resposta.
9 figurinhas. Figurinhas. Certo? E aí vocês vão virar a página para a gente concluir essa atividade. Vamos ver o que é que ela está pedindo para vocês. Abaixo estão representados os animais de brinquedo de André e Luiz. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos agrupar eles de 3 em 3, né? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos circular aqui, ó. Primeiro, vamos começar pelo André. Vocês vão olhar aí. 3, ó. 1, 2, 3. Ó, aqui vai ter uma água-viva bem pequenininha, ó. Mais 3, certo? Aqui temos o quê? Mais 3. Certo? Aqui tem um peixinho bem pequenininho, tia Aline. Deixa a tia Aline pegar esse peixinho aqui para ela. Ó. E aqui a tia fechou mais 3, certo? E um grupo aqui de mais 3, certo? E aí, ó, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, né? Que deixa a tia anotar aqui. O André. André. Certo? Vamos descer aqui para ver o próximo grupo. Vamos ver aqui o Luiz. Vamos lá, circular. Ó. 3, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Certo? Olha aqui, mais 3. E aqui, mais 3. Quantos grupos aqui o Luiz tem? O Luiz tem o quê? 4 grupos, não é isso? Então, vamos aqui para o que a nossa perguntinha está querendo saber. Aqui ela diz, quem tem mais animais de brinquedo? Quem tem mais grupos aqui? Lembra que a gente formou? É o André. André tem mais animais de brinquedo. Certo? E aí, essa foi a nossa atividade, a nossa aula de hoje, né? Qualquer dúvida vocês vão mandar no grupo do WhatsApp, tanto da tia Aline como da tia Jaqueline, que aí nós vamos tirar as dúvidas na próxima aula, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.